Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Juntos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Queridos, uma das maiores dificuldades, ou um dos maiores problemas que nós temos nas nossas relações é a dificuldade na comunicação. A comunicação interpessoal, ela trava muitas questões na nossa vida conjugal, na relação de pais com filhos. Imagine como funciona a mente de um adolescente e a sua mente. O quanto vocês foram criados em momentos diferentes e precisam concordar em muitos assuntos tão divergentes por causa da distância da geração. E às vezes a gente percebe tantos conflitos de pais com seus filhos adolescentes ou até com as crianças, porque estão distantes do contexto em que foram criados. Nós fomos criados há décadas atrás, as nossas crianças, os nossos adolescentes já nasceram num tempo tão diferente. A comunicação interpessoal de um casal, às vezes pode gerar atritos, e quando os anos vão se passando, nós olhamos para trás e questionamos por que às vezes tivemos tensões tão elevadas por coisas tão pequenas. E nós percebemos que a comunicação interpessoal, ela precisa ser polida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser exercitada com cuidado em todos os ambientes, até mesmo na igreja. Nós aqui, pastores, sentados na frente, nós temos uma visão diferente de todos vocês. Todos estão olhando para cá, nós estamos olhando para lá. E às vezes nós nos angustiamos com coisas que só a gente se angustia aqui e ninguém imagina o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Batizado da Mariana, recebimento do Isaac. Eu angustiado aqui na frente. Por quê? Porque eu não vi um celular tirando foto. Então eu recorri a um grupo que eu tenho uma certa afinidade e fiquei olhando para eles atentamente. E só olhando, eu falei, gente, no olho a gente comunica, Eles estão entendendo que está faltando uma foto aqui. E não teve a foto. Só a hora que eu disse, foto. Aí todo mundo saiu tirando foto. Mas nós sabemos que à medida que a nossa intimidade vai aumentando, só no olhar a gente consegue falar muita coisa, não é verdade? Só de meu pai, quando ele olhava, dependendo da situação, a gente entendia imediatamente que em casa ia ter surra. Então, nós, nas nossas intimidades, nós conseguimos isso. E não é só nesses ambientes mais íntimos, não. Isso é uma preocupação das empresas. A FGV, numa das suas páginas, ela fala exatamente sobre isso, porque todo gestor precisa melhorar a sua comunicação interpessoal. E eles vão dizer que uma das principais habilidades de uma pessoa é essa comunicação. E entre os principais benefícios, eles então listam aqui por que torna o gestor mais eficiente, e eles vão dizer que quando você trabalha a comunicação interpessoal, você tem redução de erros, pois isso vai eliminar falhas, você tem diminuição de conflitos que desgastam a equipe e minam a produtividade, você melhora o clima organizacional, vai gerar estímulo, vai gerar inspiração, respeito. Você tem um engajamento e uma motivação da equipe maior quando a comunicação é melhor entre as pessoas de uma empresa. Na igreja também funciona dessa forma. Mas esse texto aqui nos convida a pensar na nossa relação e na nossa comunicação com Deus. Se a comunicação entre pessoas é algo tão complexo, imagina a nossa comunicação com Deus. Imagina a nossa relação com esse ser que é tão outro,
tão distinto de mim, tão distante de mim em alguns aspectos. Nós, quando falamos de Deus, falamos de um ser que não é humano. Aí você diz, mas Jesus era humano? Era, plenamente humano, mas também plenamente Deus. Nós estamos lidando, como Lutero chamava, o Deus abscôndido. O Deus que nós não conseguimos decodificá-lo por inteiro, porque Ele é infinito, Ele é eterno. O eterno que nunca foi gerado, que nunca começou, porque Ele mesmo é o Criador do tempo, Ele está fora do tempo, Ele criou todas as coisas, um ser que a Bíblia vai dizer que todo o universo, simbolicamente falando, cabe na palma da sua mão, um Deus tão grande, tão majestoso, tão poderoso, tão tremendo, que criou os céus e a terra de maneira tão impressionante. Quando nós observamos a sua criação, e os Salmos também nos convidam a isso nos leva a adorar a grandeza de Deus, e às vezes nós corremos o risco de criarmos na nossa mente uma figura divina distante do Deus real, do Deus verdadeiro. E quando nós criamos na nossa mente uma ideia de um Deus que não é o Deus verdadeiro, isso com certeza trará ruído e prejuízos na nossa comunicação. Porque se tem alguma coisa que pode prejudicar a nossa comunicação interpessoal, é pensarmos que alguém age de um jeito e na verdade ele age de outro. Ou você achar que alguém é de uma determinada forma e na verdade ela é de outra. Você pensa que é uma pessoa educada e com o tempo você descobre que é mal educada. Você pensa que tem um semblante todo meigo, depois você vai ver que é uma pessoa totalmente rancorosa. Ou seja, nós podemos nos enganar com as primeiras impressões dos nossos relacionamentos interpessoais. E aí, às vezes, nós simplificamos muito a nossa comunicação com Deus. Nós achamos que nós podemos nos comunicar com Ele de qualquer jeito, porque Ele vai me entender. Isso é uma dedução muito perigosa. Porque não se comunica com Deus de qualquer jeito, porque Ele não é qualquer pessoa, e nem com qualquer pessoa você se comunica de qualquer jeito. Nós precisamos entender que estar diante de Deus exige de nós alguns comportamentos, exige de nós um refino na nossa comunicação, e esse salmo vai falar exatamente sobre isso. Quando nós entramos na presença de Deus para adorá-lo, para orar, para nos envolvermos com Ele através da sua palavra, isso exige uma boa comunicação. Nós precisamos falar corretamente com Deus. E uma boa comunicação exige o quê? Conhecimento. Por isso nós só comunicaremos com Deus de maneira adequada à medida que nós o conhecermos. E Ele fala na sua palavra: eu não sou seu igual. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse salmo, então, ele vai nos convidar a conhecer um pouco mais a Deus para que possamos melhorar a nossa comunicação com Ele. É um convite para entrar na presença de Yahvé, do Deus verdadeiro, e adorá-lo. O título do salmo, nós temos duas palavras no hebraico, Mizmur e Toda. Mizmur significa salmo, ou salmo, né? Salmos, e Toda significa ações de graças. O Mizmur vem de um verbo que significa tocar músicas. Então, salmo está ligado a tocar músicas. E quando nós temos a palavra Toda, ela vem da oferta de comunhão ou a oferta pacífica, que é uma oferta descrita lá em Levíticos, onde as pessoas iam para o templo para oferecer essa oferta ao Senhor. Então, provavelmente, esse salmo aqui era um dos hinos cantados em procissão religiosa que culminava no sacrifício no altar do Senhor no templo de Jerusalém. Então, enquanto as pessoas se aproximavam do templo, elas cantavam o salmo de número 100, porque elas estavam já conversando, se comunicando com o Deus, Criador dos céus e da terra. É um convite para entrar na presença de Deus. Esse salmo nos ensina a introduzirmos a nossa conversa com Deus. Por isso, para ter uma boa comunicação com Deus é necessário, primeiro, saber quem Ele é. Precisamos saber quem Ele é. E o versículo de número 3 vai dizer que Deus, sabei que o Senhor é Deus. Nós temos duas palavras no hebraico aqui para Deus,
que vai deixar claro para nós quem Deus é. A primeira palavra é: sabei que o Senhor, Senhor aí é Yahvé, sabei que Yahvé é Deus, Deus aí é Elohim, ou seja, sabei que Yahvé é Elohim. E o que significa Yahvé? Yahvé foi um nome que nós demos para Deus. Deus não tem esse nome não foi Deus que deu a Ele mesmo, porque Deus não cabe dentro de um nome. Nome é para seres que são limitados. Por exemplo, você tem um nome, e quando alguém te chama pelo nome, essa pessoa se refere especificamente a você. A ideia de dar nome na Bíblia é uma ideia de subordinação. Você dá nome àquilo que está subordinado a você. Por exemplo, quando seu filho nasceu, você deu nome a ele. Isso significa que seu filho está subordinado a você. Quando nós vamos para os animais domésticos, né? A primeira coisa que a família faz quando vai lá comprar um cachorrinho ou ganha um gatinho, um cachorrinho, é o quê? Dar nome. Quando Deus, lá no jardim do Éden, o primeiro ofício, um dos primeiros ofícios que Ele deu para o homem, cultivar a terra e dar nome para os animais. Olha que interessante. Antes da queda, qual era o nome da mulher? Varoa. E do homem? Varão. O nome Eva aparece quando? Depois da queda. Gênesis 5. E quem dá o nome para Eva? O homem. Nós temos a entrada do que como consequência do pecado? Machismo. Está lá, na queda. Está na queda. Por isso que todo machista, ele tem a sua raiz na queda. Está no pecado. Isso vai contra a lei de Deus. Isso foi uma maneira, uma consequência do pecado. Dar nomes, então, significa você subordinar. Você dá nome àquilo que está subordinado. E aí quando você vê Moisés indo lá para libertar o povo, Deus separando Moisés para essa missão, Moisés diz: mas quem me enviou? O que Deus responde? Eu sou, porque Deus não está subordinado a ninguém. Então a primeira coisa que você tem que entender: você tem um Deus que não se subordina a nada e nem a ninguém. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é Deus Ele está acima de tudo e acima de todos. E nem a minha e nem a sua vontade pode, em algum momento, sustentada por prepotência, achar que precisa ser maior do que a vontade de Deus. Soberania de Deus, Ele é Deus. É difícil para nós reconhecermos isso porque temos um coração duro, pecaminoso, caído. Mas a primeira coisa que o Salmo nos explica é que se nós queremos comunicar com Deus de maneira adequada, temos que entender que Ele é Yahvé. Ele não tem nome. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E Yahvé, que é Elohim. Elohim significa que Ele é Deus de poder e de força. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, esse Deus grande, esse Deus tremendo, esse Deus magnífico, que faz todas as coisas e tem o poder sobre tudo e sobre todos, e governa sobre tudo e sobre todos, que é Deus poderoso, que é Deus transcendente, que está acima de todas as coisas. Se Ele é esse Deus, Ele também é Criador. E o texto vai dizer, no versículo 3, foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez, Ele nos criou. E aí, meus irmãos, a gente tem que entender que somos um projeto de Deus. Eu e você somos um projeto único, singular, peculiar de Deus. Deus criou você para ser exatamente como você é, com todas as suas características. Deus, Ele projetou cada um de nós. Ele é Deus criador, Ele é Deus que tem o poder de, do nada, fazer surgir todas as coisas. Spurgeon que disse: se você não crê em Gênesis 1:1, não adianta você crer em mais nada na Bíblia, porque Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você não crê nisso, você não precisa crer em mais nada, porque a nossa
relação com Deus, a nossa comunicação com Ele, precisa passar pelo fato de que Ele é Deus poderoso, que não está subordinado a nada e nem a ninguém, que Ele é Deus que tem poder e força, Elohim, mas que Ele também é o Criador de tudo. Então eu não sou alguém que surgiu no acaso, eu sou alguém que foi projetado por um Deus. Além de Criador, o texto vai enfatizar que nós somos propriedade dEle, foi Ele quem nos criou e dEle somos. Como queremos ser nossos? Como a gente quer acreditar que quem define o nosso destino, quem faz as escolhas, quem acerta, quem consegue o sucesso, somos nós. Como nós queremos acreditar que se a vida deu certo até aqui, foi por causa da nossa dedicação, do nosso estudo, do nosso esforço, do nosso esmero. Como nós queremos disputar com Deus o mérito? Mas o mérito não é nosso, o mérito é dele, porque foi Ele quem nos fez, e dele somos. Mas o texto diz mais. O texto diz que Ele também reina sobre nós. Por que o texto, e aonde o texto diz que Ele é rei sobre nós? Quando o texto diz que foi Ele quem nos fez, dele nós somos o seu povo. Os comentaristas vão dizer que quando o texto diz que nós somos povo de Deus, o texto quer enfatizar o reinado de Deus, porque do capítulo 93 até o capítulo 99, nós temos uma ênfase no reinado de Deus. Por exemplo, o capítulo 93, verso 1 vai dizer: reina o Senhor. Capítulo 95, verso 3, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Capítulo 96, versículo 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Capítulo 97, versículo 1, reina o Senhor, regozije-se a terra. Capítulo 98, versículo 6, parte B, exultai perante o Senhor que é rei. Capítulo 99, versículo 1, reina o Senhor, tremam os povos. E agora, no capítulo 100, ele vem dizer que nós somos o seu povo, nós somos povo de Deus, somos propriedade dele, ele é o nosso rei, ele governa sobre nós, é ele quem cuida de nós. E depois, nós precisamos também entender que além de Yahvé, além de Elohim, além de Criador, além de proprietário, além de rei, Ele também é o nosso pastor. E aqui a figura muda de direção. Porque se nós temos essa construção de um Deus que é grande e que é poderoso, de um Deus que é rei sobre tudo e sobre todos, e Criador dos céus e da terra, agora o texto nos chama a atenção para o fato de que Ele é o nosso pastor. E pastor, para cuidar da ovelha tem que estar perto dela. Não tem como um pastor cuidar das suas ovelhas por Skype. Não tem como um pastor cuidar das suas ovelhas mandando mensagens. O pastor, e essa é a figura do Antigo Testamento, o pastor ele precisa estar atento a cada uma das suas ovelhas, e você vai encontrar vários textos mostrando isso. Quando uma ovelha se perdeu dentre 100, o pastor vai buscar essa ovelha. E aqui nós aprendemos, por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é o meu, por isso nada me faltará. Ou uma melhor tradução, o Senhor é o meu pastor, por isso eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele me supre em todas as necessidades, Ele cuida de mim. Eu não preciso de nenhum outro elemento para me dar sentido na vida, porque Ele preenche todo o meu vazio existencial. Ele preenche todo o meu significado de vida, Ele me dá sentido. Ele faz com que eu compreenda os seus projetos para a minha vida. Ele me ama, Ele me norteia. Então nós precisamos entender na nossa comunicação com Deus que Ele é o nosso pastor. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos supre, é Ele quem nos protege. Ele está com o seu bordão nos protegendo, quando o Salmo 23 diz, a sua vara e o seu cajado me consolam. A ideia ali é que Ele está com um bordão, porque o pastor de ovelhas naquela época, e no hebraico a palavra, a vara ali é bordão mesmo. A ideia é um porrete desse tamanho que os pastores usavam para acertar o focinho do inimigo, do lobo, do leão.
Por isso as crianças já brincavam, as crianças em Israel, desde pequenas, elas já brincavam de acertar o alvo, porque quando elas se tornavam pastores, eles precisavam no campo, quando o urso, ou o leão, ou o lobo se aproximava do rebanho, eles só tinham um bordão para acertar o focinho do inimigo. E Deus é aquele que nos protege. Nós somos ovelhas frágeis, indefesas, e Deus está sempre pronto para cuidar de cada um de nós, e precisamos ter essa ideia do nosso Deus. Mas o texto diz mais. O versículo 5 vai dizer que Deus é bom. Deus é bom. Deus é grande, é poderoso, é majestoso, é o grande eu sou, Ele é o que tem todo o poder e toda a força, mas Ele é bom. O dia que você suspeitar da bondade de Deus, a sua fé vai se estremecer, porque esse é um pilar do texto. Se nós não entendermos que Deus é bom, se nós não entendermos que Deus quer o melhor para nós, nós viveremos numa comunicação constantemente ruída com Deus. Sabe qual é a sensação? A sensação é quando um dos cônjuges suspeita que está sendo traído pelo outro. Será que o outro está sendo fiel a mim? Será que o outro está cumprindo a promessa que fez no altar? Será que o outro realmente ama somente a mim? Será que é verdade tudo o que ele diz? Nós não podemos ter esse tipo de relacionamento com Deus. Aliás, no Antigo Testamento, os profetas às vezes chamavam a atenção para esse detalhe. O povo de Israel trocava o relacionamento do Senhor com outros deuses. E os profetas usavam exatamente esse termo. É como se eles preferissem as prostitutas da época, referindo-se à idolatria do povo naquele tempo. Então, se você suspeita que Deus é bom, você está com um problema sério na sua comunicação com Ele. Deus não quer o seu mal. E aí a gente pode fazer uma pergunta: como Deus não quer o meu mal se eu tenho problemas? Como Deus não quer o meu mal se eu tenho problema na minha saúde física ou emocional? Ou se eu tenho problemas de relacionamento? Se Deus não quer o meu mal, por que eu passo por dificuldades nesse mundo? Irmãos, as dificuldades, elas não nasceram em Deus. As dificuldades que nós vivemos nessa terra, elas foram uma opção nossa, humana, nos primeiros pais, Adão e Eva. Eles optaram por uma vida rompida com Deus. Então todo desajuste que nós vivemos aqui é um desajuste que é consequência do pecado, do nosso rompimento com Deus. E mesmo assim, Deus tem derramado graça, misericórdia e bondade sobre nós. A Bíblia vai dizer que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então, Deus é bom, nunca duvide disso. Nunca permita que isso provoque rachaduras, trincas no seu coração, para que de alguma forma afete a sua comunicação com Deus. Sabe por quê? Porque a bondade que o texto está ressaltando aqui, ela é apoiada por dois outros atributos de Deus. Deus é bom. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor leal e eterno por nós. Quando o texto diz no versículo 5, a sua misericórdia dura para sempre, a NVI traduz melhor essa parte do texto, vai dizer que o amor de Deus é leal, aliás, o leal amor de Deus é eterno. Sabe o que isso significa? Deus é bom porque Deus te ama. Aí você diz assim, mas como que Ele prova o amor dele para comigo? A Bíblia vai te responder. Deus prova o amor dele para conosco a partir do momento que Ele entrega o seu único filho Jesus para morrer numa cruz para perdoar os seus pecados. Quem pode nos amar mais do que esse Deus? Deus é bom porque Ele nos ama e o seu amor é eterno. Quando o texto diz que o amor de Deus é eterno, o texto está dizendo para mim que o amor de Deus, ele não depende das oscilações. Às vezes nós amamos um amigo e com o tempo nós deixamos de amar aquele amigo, porque ficamos distantes, não nos falamos mais, o amor vai diminuindo, e até que o relacionamento termina de uma vez por todas. O que o texto quer dizer para nós é que da mesma forma que Deus amou lá atrás o seu povo, Deus ama o seu povo hoje, Deus amará o seu povo para sempre, porque o amor de Deus é eterno, por isso Deus é bom. E o outro suporte para essa bondade de Deus é a sua fidelidade. A fidelidade do Senhor dura por todas as gerações, diz também o versículo 5.
A fidelidade de Deus também fortalece ainda mais o amor e a bondade de Deus. Deus é fiel. Preguei sobre isso aqui recentemente em 1 Coríntios 1:9. Deus é fiel, Deus não muda, porque Ele não precisa mudar. Deus não se arrepende, porque Ele não tem por que se arrepender. Ele é perfeito, Ele é pleno. E um dia, Ele resolveu te amar. Um dia, Ele decidiu te amar. E uma vez que essa decisão foi tomada, Ele não vai voltar atrás. Isso precisa trazer também descanso aos nossos corações. Então esse Deus é Yahvé, o grande eu sou, é o Elohim, é o Criador, é o proprietário, é o Rei, é o pastor, mas também é o Deus bom, que nos ama com um amor eterno e nos ama com a sua fidelidade. Nós poderíamos fazer um paralelo de todos esses atributos com Jesus Cristo, já que estamos celebrando o mês do Natal. Jesus Cristo também é Criador. João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Isaías vai nos mostrar que Jesus também é Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus como uma figura de rei, como uma figura de Deus, e João capítulo 10, versículo 11 vai dizer, Jesus mesmo dizendo, eu sou o bom, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso mostra a unidade do Pai e do Filho, a unidade trina. Quando o texto fala a respeito desse Deus, Criador, sustentador, pastor, bondoso, tudo isso pode ser visto no menino que nasceu, no Jesus Cristo nosso Senhor. E daí, irmãos, o texto nos convida para uma segunda reflexão. Se nós queremos ter uma boa comunicação com Deus, nós precisamos saber quem Ele é, mas também precisamos saber quem somos. E o texto vai nos dizer quem somos. Nós somos respostas ao que Deus é. Nós somos respostas ao que Deus é, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Por isso, se Ele é Deus, nós somos, versículo 1, os habitantes da terra. Somos criaturas. Somos os habitantes da terra. Ele é o Deus que criou todo o cosmos. E João 3,16 nos diz que o projeto dele é redimir o cosmos, toda a criação que está debaixo do pecado, a redenção de toda a terra. Romanos 8 também, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso. Se Ele é Criador, versículo 3, nós somos criaturas, e só criaturas. Nós não temos os poderes que Deus tem, nós não temos a força e a majestade que Deus tem. Se Ele é Rei, nós somos o seu povo. Ele é Rei, Ele está assentado no trono, cabe a nós apenas nos curvarmos. O povo de Israel foi acusado em determinado momento pelos profetas por causa da sua dura cerviz. Dura cerviz é a dificuldade de dobrar a nuca, de se humilhar diante de Deus. E nós não podemos cair nesse erro. Se Ele é Rei, nós como seu povo nos ajoelhamos diante dEle. Se Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, o rebanho. Talvez seria interessante você estudar um pouquinho sobre ovelhas, para você perceber o quanto a ovelha precisa de pastor. O problema é quando queremos ser deuses, queremos ser criadores, queremos ser reis, queremos ser pastores de nós mesmos. Aí nós nos desorientamos, aí nós desprezamos a cruz, aí nós nos tornamos religiosos, mecânicos e vazios. Por isso, muitas vezes a igreja se enfraquece e a igreja fecha. Quando você anda por alguns países do mundo que já foram cristãos, você vê centenas de igrejas fechadas, é porque em algum momento a comunicação com Deus foi rompida. E as pessoas quiseram uma religião que já não mais tinha o propósito de entender Deus como Ele é e de entender o homem como ele é também. Por isso, para terminar, o texto vai nos convidar a ter uma atitude. Se eu sei quem Deus é, se eu sei quem eu sou, como então eu devo proceder? O texto diz, sabei, versículo 3, que o Senhor é Deus. Nós precisamos saber, a ideia é, reconheçam, percebam, faça distinção disso.
é o conhecimento fruto da intimidade. Sabei que o Senhor é Deus, ou seja, creia nisso com toda a convicção do seu coração, da sua mente e das suas vontades. Sabei que o Senhor é Deus. Você precisa, para ter uma comunicação saudável com Deus, saber quem Ele é, saber que Ele é o Deus poderoso, que ama, que cuida e que sustenta a sua vida. E quando nós, a partir do momento que entendemos quem Deus é e o quanto nós dependemos dEle, e nós nos humilhamos na presença dEle, reconhecendo como o Rei e Senhor das nossas vidas, isso vai gerar uma reação automática. De quê? De adoração. E essa adoração precisa ser uma adoração marcada pela alegria e pela gratidão. E é por isso que o versículo 4 vai dizer: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A ideia aí dessa preposição com ações de graças, com hinos de louvor. O com, essa preposição, ela é normativa. O que isso significa? Significa que a adoração verdadeira é aquela adoração que nasce de um relacionamento, que tem uma comunicação saudável com Deus, de alguém que conhece a Deus, e conhece a Deus não só pela Bíblia, também pela Bíblia, não só pela oração, também pela oração, mas por enxergar as digitais de Deus na sua própria vida. Perceber que Deus tem cuidado de nós até aqui, e isso é uma garantia de que Ele continuará nos sustentando por toda a vida. Daí, nós então celebraremos com júbilo, como diz o versículo de número 1. E aí a NVI vai trazer a tradução, no lugar de celebrar, e vai nos convidar para aclamar a Deus. Sabe o que é aclamar? É levantar a voz num contexto de adoração. A palavra aclamar é gritar. Talvez aqui a base pentecostal, para os cursos. Mas é de uma alegria que o indivíduo não consegue se conter. Ele precisa exaltar com a sua voz, com toda a força dos seus pulmões, porque ele sabe quem Deus é. E por isso ele precisa louvar ao Senhor com toda a alegria do seu coração. E o texto vai dizer mais: além de aclamar com júbilo, nós devemos servir com alegria. E a palavra servir aqui é a mesma raiz para escravo. É alguém que não questiona o seu senhor. E aí nós precisamos desintoxicar a nossa mente do conceito de escravo que nós temos hoje, como se o escravo fosse maltratado. A ideia de escravo aqui no contexto não é essa, mas é alguém que sabe que o seu senhor quer o melhor para você, e aí você confia plenamente na vontade dele. Essa é a ideia. Servir ao Senhor com alegria é você ter a certeza de que Deus vai cuidar bem de você, e você está alegre com isso. Ele cuidou até aqui, Ele vai continuar cuidando, e aí nós serviremos com alegria. O texto também vai dizer que nós nos apresentaremos com cântico, entraremos no átrio. Versículo 2, é entrar na presença de Deus. Irmãos, naquele contexto era ir até o templo. Agora, na nova aliança, o véu foi rasgado. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Isso precisa ser feito com festividade no nosso coração, porque Deus nos convida para um relacionamento íntimo com Ele. Isso também implica em reverência e temor. E por último, o texto vai nos ensinar no verso 4, que o resultado de uma comunicação saudável com Deus é que nós renderemos graças e bendiremos ao seu santo nome. Render graças é o tema central do Salmo. Isso significa louvar ao Senhor em alta voz. Louvar ao Senhor com toda alegria. E às vezes você diz assim: mas nós somos conservadores, nós somos tradicionais. Mas quando o seu time faz um gol num campeonato importante, não tem conservador e nem tradicional. Porque você é tomado por uma alegria que extravasa pela sua voz, pela sua vibração. Naquela época não tinha time de futebol. O povo vibrava, o povo tinha alegria transbordante,
na presença do Senhor. E nós precisamos, irmãos, quando nos deslocarmos para esse lugar, termos todos esses conteúdos aquecidos no nosso coração, porque aqui a gente vem para nos derramar na presença de Deus, porque a gente sabe quem Ele é, e a gente sabe quem nós somos. Nós sabemos que somos pecadores, mas sabemos que Deus nos amou e através do seu Filho nos purificou de todo o pecado. Por isso eu quero concluir dizendo que a sua adoração expõe o que você pensa de Deus e de você mesmo. A sua alegria, a sua felicidade em estar aqui hoje à noite, a sua gratidão, a sua reverência, o seu temor, diz quem Deus é para você. Quais são os lugares que te dão mais prazer do que vir à casa de Deus? O serviço e a submissão a Deus demonstra o quanto você o conhece. Precisamos reavaliar a nossa comunicação com Deus a partir daquilo que nós entendemos dEle, quem Ele é, e a partir daquilo que nós entendemos acerca de quem nós somos e que resultados isso tem produzido. E só vamos ser um povo que o adora de verdade quando nós entendermos, como Jesus fala para aquela mulher samaritana, não é onde você adora. A mulher estava preocupada, qual era a melhor igreja para adorar? E Jesus responde, não é onde você adora, mas é como você adora. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em... Importa que a adoração dos meus adoradores seja uma adoração de quem me conhece, e de quem se conhece, e de quem conhece o meu amor. Que essa seja a nossa adoração. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor sabe como está a nossa comunicação para com o Senhor. Mas eu peço para que o Teu Santo Espírito nos desperte, para que haja um autoquestionamento acerca de como está a nossa comunicação contigo. Traz luz à nossa mente, ao nosso coração, Deus. Porque às vezes estamos achando que está tudo bem, que a nossa comunicação com o Senhor está maravilhosa, mas é uma comunicação distorcida, uma comunicação com alguém que nós não estamos buscando conhecer, alguém que talvez está distante de nós, e precisamos reavaliar tudo isso. Ó Deus, dá-nos cada vez mais interesse para conhecer o Senhor, para que a comunicação do Teu povo contigo seja uma comunicação cada vez mais autêntica, verdadeira, sincera, e que produza louvor e adoração, que vem de coração e de lábios, Senhor, que estão sempre atentos à Tua grandeza, ao Teu poder, à Tua majestade, ao Teu amor, à Tua bondade e à Tua fidelidade. Trata de nós, Deus. Nos ajude, Senhor, que sejamos verdadeiros adoradores, que possamos entrar na Tua presença com ações de graças, cantando, com júbilo no nosso coração, porque reconhecemos que o Senhor é um Deus maravilhoso para nós, porque através de Jesus, o Senhor derramou do Teu amor sobre os nossos corações. Por isso, Deus, somos um povo marcado pela maravilha da fé, pela bondade do Senhor, pela presença, cuidado e sustento do Senhor sobre nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.